Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025, e essa aqui é a nossa terceira edição do dia. Olha, a gente recebeu um material bem interessante aqui, fontes que mergulham numa questão, sim, delicada, os salários na magistratura brasileira. Vamos investigar hoje como algumas brechas na lei permitem que juízes e desembargadores acabem ganhando bem acima do teto constitucional. Muitas vezes com os benefícios meio escondidos, né? As fontes que a gente analisou, incluindo levantamentos bem grandes, com milhões de contra-cheques, mostram uma prática que levanta questões sérias sobre privilégios, sobre desigualdade no setor público. A ideia hoje é entender a estrutura, sabe? A engenharia por trás desses super salários. Exato. O nosso foco aqui vai ser expor um pouco dessa engenharia jurídica mesmo, que permite isso tudo acontecer. E, claro, o impacto que isso gera, né? Tanto na questão da desigualdade quanto no próprio orçamento. Isso. Bom, para começar, acho que todo mundo conhece a regra básica, né? O teto constitucional. Sim, o famoso teto. Que hoje está ali por volta de R$ 46 mil brutos, mais ou menos. É o salário de ministro do STF e que, em tese, deveria ser o limite máximo para todo o funcionalismo. Ninguém acima disso. Em tese. Pois é. Só que aí vem um levantamento, que a gente viu, que analisou dados de 4 anos. E o número, olha, me chamou muito a atenção. 9 em cada 10 juízes, federais e estaduais, recebem acima desse valor. 9 em cada 10. É impressionante. Fica a pergunta, como? Como isso é possível se a Constituição parece ser tão clara quanto ao limite? Então aí que está o pulo do gato, digamos assim. A manobra que as fontes mostram é o seguinte: existem vários pagamentos extras, coisas como auxílios diversos, né? Auxílio moradia, alimentação, saúde, gratificações, ajudas de custo. E as tais licenças compensatórias, né? Que têm aparecido bastante. Exatamente, essas também. O ponto-chave é como tudo isso é classificado. Eles chamam de verbas indenizatórias e não remuneratórias. Ah, entendi. É uma questão de nome. É uma questão de nome que muda tudo. Porque ao serem consideradas indenizações, essas verbas ganham um passe livre duplo, vamos dizer assim. Duplo? Como assim? Primeiro, elas não contam para o cálculo do teto constitucional. Ficam fora desse limite dos R$ 46 mil. Certo. E segundo, em muitos casos, elas também não pagam imposto de renda. Ficam isentas. Caramba, então é um jeito de usar a nomenclatura para basicamente driblar a regra principal da Constituição. As fontes até falam de casos absurdos, né? Gente recebendo mais de R$ 1 milhão no único mês. Exato. E não são casos isolados, essa é a questão. Isso que é perguntar, não é algo excepcional. Não, as fontes indicam que não. Parece ser uma prática, sistemática em muitos lugares. O que deveria ser uma compensação por algo muito específico, uma indenização por uma situação pontual, acaba virando um complemento quase fixo no salário. Vira um privilégio institucionalizado. Entendi. Olha o caso das licenças compensatórias, por exemplo. Os dados de transparência que algumas fontes levantaram mostram que só elas custaram centenas de milhões de reais. Isso só nos primeiros meses de 2024. Centenas de milhões. É muito dinheiro. O que era para ser exceção, né, virou regra para muitos. Cria-se uma elite dentro do funcionalismo que funciona com regras financeiras próprias e tudo isso amparado por interpretações da lei que a própria categoria muitas vezes ajuda a construir. E a transparência disso tudo? É fácil para o cidadão comum ir lá e ver, o salário é X, mas com os penduricalhos Y e Z vai para tanto. Aí é que mora outro problema. As fontes apontam isso também. Existem os portais da transparência, sim, eles são obrigatórios, mas a forma como os dados são publicados nem sempre é clara. É complicado de entender. Muitas vezes é. É difícil somar tudo, entender o que é indenizatório, o que não é, o que entra no teto, o que fica fora. Exige um esforço grande para decifrar, o que acaba dificultando o controle social, né? A fiscalização por parte da sociedade. Fica claro, então, que a questão não é só o salário base. É toda uma teia de benefícios adicionais que, na prática, acaba redefinindo o que é o teto salarial para uma parte importante do judiciário. Exatamente. É uma engenharia jurídica, como você disse no começo, bem sofisticada, construída ao longo do tempo e que torna qualquer mudança um desafio enorme. Bom, assunto complexo e importante. Vamos fazer uma pequena pausa agora. É rápido.
Um minutinho e a gente já volta para continuar essa conversa. Estamos de volta. E olha, nesta segunda parte da nossa edição, a gente vai mergulhar fundo mesmo, nas consequências políticas, sociais desse sistema todo de remuneração lá no judiciário. Isso. Vamos tentar entender melhor essa falta de um padrão nacional, sabe? Como é que as associações de classe jogam nesse tabuleiro, os problemas para ter transparência e, claro, a crise de representatividade que isso parece gerar. É um ponto crucial, né? O que a gente vê, assim, e as fontes como os estudos da República.org, da Transparência Brasil mostram bem, é uma falta gritante de padronização. Falta de critério unificado? Total. Pensa assim, o mesmo benefício, sei lá, auxílio moradia, por exemplo. Num tribunal, ele pode ser considerado remuneração, tá? Sujeito ao teto e tudo mais. Certo. Aí, em outro tribunal, ele vira verba indenizatória. E essa diferença, ela é chave. Por quê? O que muda na prática? Porque as verbas indenizatórias, na prática, muitas vezes escapam do limite do teto. E também do imposto de renda. Quer dizer, abre uma brecha enorme, né? Entendi. E aí que entram as associações de juízes, procuradores. O material que a gente leu indica que elas têm um papel bem ativo nisso, né? Sim, muito ativo. A influência é notável. As fontes mostram que essas associações pressionam bastante os conselhos nacionais, tipo o CNJ, para o Judiciário, e o CNMP para o Ministério Público. Para que exatamente? Olha, muitas vezes o objetivo é conseguir que uma prática de pagamento que já existe num estado, num tribunal específico, seja validada nacionalmente. Basicamente, transformar a exceção local em regra para todo mundo. Isso cria uma lógica meio distorcida de incentivos, imagino. Sem dúvida. Vira um ciclo. Às vezes criam até comissões, grupos de trabalho, que dão direito a mais uma gratificação, entende? E aí essa pressão corporativa acaba dificultando a transparência também. Imagino que sim. Exato. Iniciativas super importantes, como o projeto Dados Jus da Transparência Brasil, que tenta juntar esses dados todos. Sim, a gente viu esse projeto. E até o painel de remuneração do próprio CNJ. Eles enfrentam barreiras. As fontes falam de dificuldade para conseguir os dados completos, sabe? Nome por nome atualizados de vários tribunais, MPs. Então, peraí. As instituições que deveriam prestar contas dificultam o acesso aos dados. Parece que sim, em muitos casos. É uma resistência que vai contra a lei de acesso à informação, né? E dificulta muito o controle da sociedade sobre como o dinheiro público está sendo usado ali. Nossa, e isso leva para uma questão maior ainda, que as fontes também levantam, que é da representatividade. A confiança das pessoas no Estado, né? Exato. O livro País dos Privilégios, do Bruno Carrasa, que a gente usou como fonte, argumenta isso, que as elites do funcionalismo usam, assim, as regras e a força do grupo para manter esses benefícios. E os números são fortes, né? Muito. Os dados que a gente viu para 2024 falavam de mais de 22 mil juízes e uns 5.500 procuradores com ganhos médios acima do teto, que é o salário de ministro do STF. É um número altíssimo. E aí você compara, né? A República.org diz que 70% dos servidores federais ganham até R$5.000 por mês. Nossa, o contraste é brutal. É um contraste que alimenta o que as fontes chamam de crise de representatividade. Aquela sensação de que o Estado serve só para alguns, para os que já estão lá em cima, sabe? E por que não tem mais barulho sobre isso? Mais pressão popular? As fontes sugerem que, primeiro, é um assunto complexo, né? Cheio de detalhe técnico, jurídico, difícil para o cidadão comum entender tudo. E talvez falte também uma força política disposta a comprar essa briga contra corporações tão poderosas. Aí o sistema vai se perpetuando. Fica claro, então, que a questão não é desmerecer o judiciário, o MP ou o trabalho deles. Não, de forma alguma. Mas é cobrar coerência, né? Equidade, responsabilidade com o dinheiro público, ainda mais com crise fiscal, tanta desigualdade. Manter esses privilégios soa como um ataque ao ideal republicano.
como dizem os autores. Precisamente. A conclusão que meio que salta das fontes é que precisa de uma reforma urgente. Mas olha, não só uma reforma de contabilidade, de mexer em regra de teto. É mais fundo. Como assim? Aponta-se para a necessidade de uma reforma, tipo ética, institucional. Um sistema democrático, o argumento é esse, não combina com a ideia de que justo quem deveria zelar pela lei encontra jeito de contornar as regras de salário que valem para todo mundo. Quando a exceção vira regra para um grupo poderoso. Exatamente. A própria ideia de justiça, de tratar todo mundo igual, fica comprometida, né? Fica mesmo. E deixa a gente pensando, né? Se a própria estrutura que aplica a lei opera com jeitinhos para beneficiar os seus, qual o peso real da lei para o cidadão comum? Fica essa pergunta no ar. E com essa reflexão, a gente fecha esta edição. Os links para as fontes que a gente usou aqui, para quem quiser se aprofundar, e acesso a outros artigos sobre o tema, estão todos na descrição, tá bom? Esperamos que essa exploração tenha sido útil, que tenha provocado aí algumas reflexões. E lembrem-se, o podcast está no ar de segunda a sexta, cedinho às 7 horas, na hora do almoço ao meio-dia e no fim da tarde às 17 horas. E também aos sábados ao meio-dia. Um abração para todo mundo e até a próxima.